Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje? Ela diz assim: Oi André, meu anjo. Oi minha anja. Está fazendo um bem enorme à minha vida. Te agradeço imensamente. Muito obrigado, minha querida. Comecei a ver seus vídeos após um término de relacionamento que já faz 2 semanas. E eles estão me ajudando muito. Sobre esse término, não quero detalhar, porque é uma longa história. De tantas brigas, de voltas, disso e daquilo que vai te cansar e a todos que estão vendo. Quero falar de mim e de minhas dificuldades em relacionamentos de modo geral, que me fazem agora me questionar: minha mudança valeu a pena? Sou exemplo de que pessoas mudam. Eu mudei em relação a como visualizo um relacionamento a 2. Porém, estou sofrendo com esta mudança. Tenho algumas características acentuadas de alguns transtornos de personalidade. Comento desta forma que, por ironia do destino, sou psicóloga e sirvo de exemplo de que profissionais também são humanos com suas próprias vivências e dificuldades. Com certeza, minha querida. E fico imensamente feliz de você, sendo psicóloga, estar se abrindo aqui no canal Ponto de Vista. Não é? Muito feliz, muito grato pela confiança. E claro, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas... Meu Deus do céu, os nossos conflitos. Infelizmente, tem gente que não consegue entender isso. Que somos humanos. E não sou psicólogo, né? Você que está assistindo o vídeo pela primeira vez, não sou psicólogo, hein? Sou filósofo. Ter essa formação me ajudou a analisar muitas coisas, melhorar algumas e acentuar outras. Enfim, vou retratar algumas fases e como estou neste momento. Não tenho boas recordações de minha infância. Fui educada a ser forte, a não depender de ninguém. Minha mãe fala com orgulho de que eu nunca chorava. Engolia o choro das dores do banho gelado. Meu pai não me permitia brincar com outras crianças. Quando isso acontecia, fazia algo para que não quisessem mais a minha companhia. Nossa! Nossa, como assim, gente? Fazia alguma coisa para que as criancinhas se afastassem de você. Ela tem piolho. As crianças... Tudo isso devido a seus medos de pais. Nunca esqueço o dia que minha mãe comentou com orgulho: ela não tem amigos, ela não precisa de ninguém. Caramba! Mal sabe ela o quanto isso foi fatal para mim até hoje. Com certeza. Crescendo, eu tive amizades somente na escola, onde meus pais não estavam por perto. Tive 4 amigas incríveis, 2 delas muito especiais para mim, no qual, depois de vários anos passando as séries juntas, no final do ensino fundamental, descobri que elas falavam mal de mim, me caluniavam, queriam puxar meu tapete. Isso é uma situação traumática também. Não é? Pessoas nas quais a gente... E nesta fase aqui, a gente é muito ingênuo. A gente não tem malícia, maldade. Então a gente é muito puro. Então a gente deposita muita confiança. E perceber que estão falando por trás realmente é doloroso. E são marcas que não saem, né? Persistem dentro de nós. Tudo isso porque eu era boa aluna, tirava boas notas, era citada por professores. Neste tempo eu sentia que as pessoas se aproximavam de mim por esses interesses. Que eu ajudasse em tal trabalho, em tal tarefa, mas minha inocência apenas me fazia ver que era estimada pelos outros.
Mas não, eu era usada. Ó lá, tá vendo? É o que eu tô falando, né? A gente é inocente, a gente é puro. Então a gente não consegue perceber intencionamentos ou intenções não muito boas, né? Que estão apenas querendo se aproveitar ou estão falando mal. Nos próximos anos de ensino médio, as coisas se complicaram em mim. Cresceu em mim uma desconfiança, um pessimismo, uma loucura interna de que todos ao meu redor eram falsos comigo. Aí projetou em todos os outros, não é? Aquela situação dolorosa ali de trás, você projetou em todas as outras. Nisso, passei por momentos depressivos. Claro, não é? Você se deprime quando você tem a firme convicção, a firme crença de que todo mundo está sendo falso com você. Então, como que a gente vive num mundo de eterna descrença? Isolada, centrada somente em meus pensamentos. Porém, na mesma época, passei dessa submissão para uma revolta. Comecei a me relacionar com o sexo oposto, que devido a uma experiência lá atrás de amor platônico, e depois de um namoradinho que sumiu, comecei a descartar pessoas. Com amizades eu já não os tinha de modo mútuo e com envolvimento. Então passei a jogar todas as minhas desgraças em relacionamentos. Usei de meus atributos físicos, a inteligência que conquistei com o tempo de observação de pessoas e a ânsia de tirar meus monstros de mim, estando com pessoas até que me dessem o que eu buscava. Frequentemente eu buscava me sentir desejada e quando sentia, me bastava. Então, tchau, né? Você não me serve mais. Você já me desejou. Agora eu preciso procurar um outro que me deseje. Um outro que mostre que de fato eu sou importante. Assim tive muitas relações sexuais, considerando que isso iria me trazer afetos que nunca tive. Fui ninfomaníaca, desejando somente o ato sexual para me sentir livre, pois isso também era muito forte familiarmente, devido a machismos, somente depois do casamento. Ah, tá. Então você estava querendo se libertar, não é, daquela pressão e daquela imposição feita pela sociedade, de forma concreta pela sua família. Sexo só depois do casamento. Eu quero mostrar que eu sou livre, então eu saio transando com todo mundo. Então foi uma junção de coisas. Eu quero me sentir desejada, ao mesmo tempo eu quero mostrar que eu sou livre. Para mostrar que eu sou livre, eu tenho que ir contra a regra estabelecida pelo sistema e pela minha família. Eu realizava esses atos como uma forma de rebelião. É bem isso. Se eu fosse uma profissional do sexo, iria ser bastante rica. Você transou então, hein? Talvez iria fazer disso arte e ganhar dinheiro, pois na minha ânsia de querer agradar, me sentir desejado, eu fazia de tudo. Perdeu, peixa. Perdeu. Eu fazia de tudo e da melhor forma, sendo considerada inesquecível para muitos que até hoje me perseguem. Uau! Uau! Tampa os ouvidinhos. Fazia de tudo e da melhor forma. Com o tempo eu fui tendo nojo de mim. Né? Sempre tem o efeito colateral. Isso não me causava mais nenhuma falsa alegria. Se tornou uma rotina infernal, até que conheci alguém que, embora eu ter agido igual como todos os outros, algo me ocorreu.
puxa, né? O nosso tapete, as nossas certezas se tornam incertas. Um medo terrível de ficar para sempre sozinha, em me sentir vazia para sempre. Então me rendi a esse homem. Larguei essa vida fria e tornei a vida deste homem a minha. O homem que terminei o relacionamento falado lá no início. Na verdade, ele quem terminou comigo. Entendo por que ele terminou, porque me tornei um ser tão inseguro, tão paranoico em perdê-lo, que ele não deu conta. Minha querida, não é? É que aí quando você conheceu o que era o sentimento, o que era a profundidade, você se apegou. Você não equilibrou isso dentro de você. Deixei amizades de boa vida de lado, coloquei minha família no meio, saí aos 4 cantos e ventos com ele, coisas que nunca havia feito com nenhum outro. Aos poucos foi criada uma sintonia muito grande, em que começamos a viver nossas vidas tão juntas e as dores de cabeça surgindo. Tanto ele e eu sentíamos ciúmes e desconfianças um do outro, ele de mim devido ao meu passado, e eu dele devido a medo de haver outras. Eu ainda usava das minhas artimanhas adquiridas nas minhas experiências, que também me tornei inesquecível a ele. Porém, ele deixou claro que o sentimento era maior que o sexo. E nisso de sentimento, eu pequei tanto, fui dos extremos de indiferença à paranoia de desconfiar de tudo, que fez nossa relação se perder. E ele se tornou tão independente, não ligando mais para os meus interesses, me deixando de lado. Tenho total culpa nesse meu medo de ficar sozinha. Depois de conhecer a única pessoa que quis manter um vínculo, pois percebi que ele era alguém muito especial. Mas tenho culpas parciais, são compartilhadas com ele, disso de deixarmos desconfianças atrapalharem nossos sentimentos, porque ele, de fato, nunca me aceitou como fui. Eu fui sempre sincera de tudo isso com ele. Ele quis encarar esse fardo e isso me conquistou, me senti valorizada. Mas com o tempo ele foi se mostrando para mim como alguém que não sabia o que queria, que tanto faz. Tenho muitos indícios de que ele sentia inveja da vida que já tive, de ter experiências com outros. E, minha querida, olha, é parecidíssimo com um outro e-mail que eu li, em que, não, você já teve mais relações que eu, você aproveitou, você não sei o quê, e aí vira uma competição. Não é? E aquela situação que é do passado, eu trago para o presente, aí eu começo a comparar a minha vida, porque eu não tive tantas relações assim, aí eu começo a ficar desconfiado, e aí eu acho que eu também então tenho que aproveitar. Você fez tudo isso, é por isso que tem determinadas coisas do nosso passado que não há necessidade da gente contar. Tem coisas do passado que não tem por que contar. Tá passando uma ali, eu fiquei com esse daí eu já saí. Pra que falar isso? Ou pra que ficar falando que saía por saía? Uma coisa é você falar, olha, eu tive algumas relações e não me apegava. Eu não me apegava, eu tinha alguns traumas dentro de mim. Ponto. Eu acho que não tem por que ficar... Isso aí diz respeito a você, diz respeito ao seu passado. Ele mudou isso em você. Não tem que ficar sabendo números. Parece que a gente é uma planilha. Sabe, parece que a gente é uma planilha que tem que ficar falando os números e as estatísticas. Aí o outro fica comparando o gráfico. Estatisticamente você saiu com mais gente que eu, então eu preciso... Agora eu entro em crise, agora é isso, agora aquilo. Tem determinadas coisas, não é mentir. É simplesmente que elas não são necessárias e não fazem bem para a relação. Então, ele sentia inveja da vida que já tive, de ter experiências com outros, pois ele já me julgou e já me jogou na cara ofensas disso, dizendo que como pode eu, sendo mulher, ter já vivido isso tudo e ele não. Ou seja, competição aliado a machismo. Isso me magoava porque era meu passado e eu estava ali sendo outra pessoa para ele. Ele me fazia sentir mal com vergonha de mim.
mas porque você expôs. Você expôs isso. Por isso que tem determinadas coisas que a gente não pode, gente. Não, faz parte do meu passado. Eu não quero ficar falando da minha vida sexual porque diz respeito ao meu passado. Sim, saí com algumas pessoas, não me envolvia. Não me envolvia. Eu tive alguns traumas, então eu não me envolvia. Você mudou isso. Sou grata a você porque você mudou isso em mim. Obrigada por você fazer isso. Você mudou esta concepção que eu tinha em mim. Não estou querendo dizer que, não é? Sou dependente de você. Sem você vou voltar a ter uma vida vazia. Sabe, às vezes a gente tem que jogar essa. Senão a pessoa começa a achar que, ai, nossa, já está falando que então me quer por todo sempre. Não é assim. Né? Não, eu tive uma vida, não me apegava a ninguém, saí com algumas pessoas, não me apegava, você mudou isso, sou grata a você por ter feito isso por mim. Se a gente não der certo, você mostrou que vale a pena ter uma vida que me preencha, que me realize. Que eu não preciso ficar pulando de galho em galho, que uma única pessoa é capaz de despertar esse sentimento em mim. Eu acredito que haja alguém sincero. Tanto acreditei que me entreguei nessa relação por inteiro, anulando minha vida, deixando de lado minha autoconfiança e autoestima. Eu quero amar, não quero mais o vazio. Olha lá, tá vendo? O que eu acabei de falar. Você poderia ter deixado claro isso para ele. Se não der certo nós dois, pelo menos você me mostrou isso. Você me mostrou que vale a pena ter algo com alguém, né? E não relações em que eu optava por não me entregar, eu optava porque eu tinha alguns traumas, eu me colocava numa posição defensiva, em que eu não queria o sentimento. Você me mostrou que vale a pena o sentimento. Ainda que venha o sofrimento, ainda vale a pena o sentimento. Porém, quando consegui esse avanço em mim, dizer pela primeira vez na vida e para a única pessoa que o amo, tudo acabou. Minha querida, mas não foque no tudo acabou. Foque que você conseguiu enxergar um outro aspecto. Você conseguiu ver que o amor existe, que ele é possível e que você é digna dele. Porque você não se achava digna de amar. Você não se achava digna de o amor fazer morada em você. E você é. Não tenho vergonha de mim, do que fui sobre isso de outras relações. Me fizeram dar valor ao que busco hoje. Exatamente. Exatamente. É esse ponto que eu estou batendo aqui. Exatamente. Tenha essa concepção. Além disso, que mal há em ser experiente. Homens que são inseguros sobre isso e não abertos a aprender com a parceira. Minha moralidade apenas condena que não enganemos as outras pessoas. Talvez eu devesse manter segredo sobre minha vida para não assustar ninguém. Olha, por isso que eu gosto de ler o e-mail na hora, não leio antes. Você tá vendo, minha querida? É isso aqui que eu estava falando para você. É isso aqui que eu estava falando para você, não é? Não tem necessidade de abrir o passado desse jeito. E o meu ponto de vista, se você acompanha o canal, o meu ponto de vista é justamente esse ponto aqui. A moralidade condena que não enganemos as outras pessoas. Né? Agora, você ter experiências ou você, entre quatro paredes, você está com a pessoa que você gosta e você abusar da sua sexualidade, desde que isso não esteja ferindo você, os seus princípios e nem os princípios da outra pessoa, quem que pode falar que o que está fazendo lá está errado? Vai. Parar com esses falsos moralismos que existem por aí. Coisa chata. Agora a dúvida. Antes eu não era feliz, eu era incompleta, porém o somatório de momentos me dava algum conforto e não me permitia ilusões, não me criava expectativas e eu não sofria.
Agora, eu fui um dia completa devido a momentos únicos que vivi de intimidade, de companheirismo, de afeto, mas momentos que parecem um sonho que me foi dado para eu saber que existe e agora sentir essa falta que não mais tenho. Tá, então, óbvio, você sente falta de algo que foi bom. E quando a gente sente falta de algo que foi bom, a gente busca encontrar de novo. Olha, então eu não vejo problema nisso. Eu não vejo por que você se angustiar com isso. Porque eu estou em busca, mas eu estou em busca de algo que me fez bem, que me fez me sentir completa, realizada. Agora eu sofro por passar por essas mudanças e estar novamente sozinha, sem essa valorização do quanto foi difícil para mim devido a esse histórico. Estar com alguém, confiar em alguém. Eu não sei no que eu fiz ele crescer, porém em mim ele construiu um diferencial enorme, me dando esperanças que posso ter um futuro compartilhado. Ótimo! Ótimo! Você tirou proveito da relação. Não é? Por mais que ela não tenha dado certo, você tirou proveito, você teve uma mudança, você cresceu. E você está em busca de. Lamento que não possa ser com ele, mas realmente éramos incompatíveis em muitas coisas. Tá? Então, ele era incompatível, não deu certo, mas ele mostrou para você que vale a pena amar. E que você é digna de ter o amor dentro de você. Acho que ele foi um presente da vida para me tornar alguém melhor. Ai, que bonito isso. Olha que bonito. Amar é doer? Não, minha querida. Amar não é doer. Amar é nos realizar. Porém, em meio a essa realização, tem os seus desconfortos e os seus desprazeres, os seus conflitos. É óbvio que sim. E evidente que sim. Né? Temos que necessariamente sofrer para dar valor? Não. Não. Realmente, eu estou falando a partir do meu ponto de vista. Ah, eu só vou dar valor a hora que eu perder. Não. Não, não e não. Isso eu falo até por mim. Tá? Agora eu vou aqui, vou me abrir. Não precisaria, mas eu vou dar o meu exemplo. Eu já tive situações em que eu valorizei depois que eu perdi. Seja aspecto amoroso, seja aspecto profissional, tá? Não vou falar se é aspecto amoroso, profissional, porque também não preciso me expor tanto. Só vou dizer o seguinte, eu já teve situações na minha vida em que eu valorizei depois que perdi. Sim. Porém, muitas outras eu valorizei sem ter que passar pela perda. Em muitas outras situações da minha vida, eu sempre valorizei sem ter que passar pela perda. Então, temos que necessariamente sofrer para dar valor? Não. De forma alguma. Né? Ai, né? Tem gente que aprende pela dor e tem gente que aprende pelo amor. Tem gente que através do amor, a pessoa vai aprendendo. Você num primeiro momento, você aprendeu através do amor. Não foi o sofrimento que mudou você, foi o amor. Você sentiu amor por ele e foi o amor que fez com que você mudasse e que você valorizasse. Você é o exemplo disso. Não, repito, não foi o sofrimento que fez com que você aprendesse a valorizar o que é amar, mas foi o amor em si que fez com que você valorizasse o amor. Minhas mudanças foram em vão? Meu Deus, jamais! Jamais! Jamais as suas mudanças foram em vão. Meu Deus do céu! Estou agoniada. Gostaria de ouvir seus conselhos e orientações sobre isso tudo. Muito obrigada. Minha psicóloga querida, eu que agradeço pela sua participação, né? Pela confiança e pela humildade. Porque quantas e quantas vezes a gente vê profissionais de determinadas áreas apenas criticando, né, outros. O que esse cara está querendo falar? Ele não conhece, né, as teorias.
as teorias do comportamento, de não sei das quantas, do psicólogo tal, de não sei de que, vem falar coisas assim, eu realmente não conheço muitas teorias de psicólogos, mesmo porque eu não me coloco aqui como psicólogo. Então eu acredito que é uma posição de humildade, inclusive sua, de desabafar-se com um filósofo que se propõe a fazer reflexões aqui voltadas para a área de relacionamento. É uma atitude nobre, considero uma atitude nobre e bonita da sua parte. Muito obrigado pela sua participação, aliás, a todos vocês que participam do canal Ponto de Vista. Muito obrigado. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, do Ponto de Vista em 5 minutos, de todas as sessões aqui que constituem o canal Ponto de Vista. Muito obrigado e um forte abraço.